Aleluia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus, na sua infinita bondade, seja cada dia ainda mais presente nas nossas vidas. E diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, no capítulo 77, versículo de número 13. Louvado seja Deus, e 14 diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é o Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizestes notório a tua força entre os povos. E é nesse Deus que se faz notório a todo tempo, na minha e na sua vida, sim. Porque é notória a presença do Senhor, do meu lado e do seu lado, na minha vida e na sua. E eu louvo a Deus por essa presença maravilhosa que é notória, sim, porque Ele é real. Eu quero agradecer a Deus, é sempre um motivo de muita alegria tê-lo aqui conosco para adorar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. Por isso eu quero te convidar para junto nós adorarmos, meditarmos numa palavra e assim deixar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fale conosco. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça e Deus te sustente. Aleluia. Glória a Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Oh, Jesus maravilhoso. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim, oh aleluia, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para descrevê-lo? Pois Ele é santo, tu és santo, 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 tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Oh, aleluia. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala por mim, que ora por mim com gemidos inexprimíveis, que em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Aleluia, Jesus. Nós dependemos porque Ele é santo. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo. Oh, louvado é o nome do Senhor. Tu és santo. Aleluia, Jesus. Ele é santo. A Bíblia vem dizer que nada, aleluia, pode se comparar a Ele. Que Ele é mais alvo, aleluia, do que a neve. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E lá no Salmo, louvado seja Deus, de número 77, onde lemos, diz assim, 13: O teu caminho, ó Deus, está no santuário.
Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Aí vem o 14 completa. Tu és Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notório, aleluia, o teu poder, a tua força entre os povos. Nós vamos ver que ao longo da Bíblia, povos, nações e línguas conheceram o poder do Senhor por intermédio do seu povo. E não tem sido diferente nos dias de hoje, porque ele continua sendo o grande eu sou, o santo que continua usando aquele que é dele para continuar mostrando a povos, nações e línguas que ele é o Deus de feitos maravilhosos. Eu tenho certeza que você tem um testemunho para contar. Eu tenho certeza que você já ouviu também alguém contando um testemunho. Por isso, nós queremos, aleluia, louvar a Ele, porque Ele tem feito maravilhas e Ele tem feito notório a força dEle na minha vida e na sua vida. Uma forma maravilhosa de nós sabermos é acordar todos os dias. Por isso eu quero agradecer. Eu quero louvar ao Senhor por esta palavra. E eu também quero compartilhar uma palavra contigo que está lá no livro de Mateus. Louvado é o nome santo do Senhor para todos sempre, porque o nosso Deus, Ele é bom. Glória ao nosso Senhor Jesus. E nós vamos ler capítulo, louvado seja Deus, uma parte do capítulo 1 e também uma parte do capítulo 2. E o Espírito Santo vai falar ao meu e ao teu coração. Aleluia, Jesus. E diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 20 do capítulo 1, onde nós vamos começar a ler, diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do céu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. Vamos pular para o capítulo 2, que diz assim: depois de Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Louvado seja Deus. Aí lá no versículo 7 diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Vamos ler até aqui. Nós lemos uma parte do capítulo de número 1 e nós lemos também uma outra parte do capítulo de número 2. O Espírito Santo ele vai falar comigo e contigo, porque ele continua sendo o mesmo. Desde já eu já quero pedir para que você compartilhe o vídeo e me ajude a fazer a obra do Senhor, para que assim a palavra do Senhor possa chegar em outros lugares, em outros corações, em outras casas, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que neste momento, nesta hora, toda a glória seja tributada a quem devidamente é digno, que é ele, o grande eu sou. A Bíblia vem nos dizer aqui no capítulo de Mateus, no capítulo 1, louvado seja Deus, fala sobre o nascimento de Jesus e nós conhecemos essa história, né? Louvado seja o nome de Cristo, ainda bem, graças a Deus que Ele nos revelou Jesus como seu Filho amado, que Ele revela para nós o que acontece. E a Bíblia vem dizer que, versículo 20 diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse... A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, nós vamos voltar no capítulo 18, nós começamos a ler o capítulo 20, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo,
Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. A Bíblia vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi assim o nascimento. José, louvado seja Deus, Maria estava prometida em casamento a José. Mas se nós prestarmos atenção no versículo 18, vem dizer que Maria estava o quê? Prometida. Mas lá no capítulo 19 diz assim: por ser José seu marido, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele quer falar para mim e para você que aquilo que é meu e seu no céu já foi ordenado. A Bíblia nos diz que Maria estava prometida em casamento a José. Mas no versículo 19 vem dizer assim: por ser José seu marido, um homem justo. Porque que em cima em um versículo a Bíblia nos diz que Maria estava prometida para José, e no outro vem dizer que José era marido. Deus, ele não é um Deus de contradição, mas Deus é um Deus que quer me fazer e te fazer entender aquilo que eu e você muitas das vezes não conseguimos compreender. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Aí diz, por ser José seu marido, um homem temente, olha só. Mas ela não estava prometida, como que já era marido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus falou grandemente ao meu coração. É porque tudo que é meu, tudo que é teu, antes de se concretizar na terra, já foi ordenado no céu. José já era marido de Maria antes mesmo dele saber. E a Bíblia descreve aqui, por ser José seu marido. Mas no versículo acima, a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que ele era prometido. Então não era marido ainda. Aqui na terra, mas no céu, louvado seja Deus, eles já eram casados, porque era um propósito do céu. E a Bíblia vem dizer, onde nós começamos a ler no início, diz assim, mas depois de ter pensado nisso, louvado seja Deus no quê? Em cancelar secretamente o casamento. A Bíblia diz, depois de ter pensado, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse. E muitas das vezes é assim, eu e você pensamos coisas que só Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe. E porque Deus, Ele sabe o que nós pensamos, que muitas das vezes não condiz com aquilo que Ele tem para mim e para você, Ele sempre envia uma resposta. A Bíblia nos diz que o que Deus, Ele tinha para José era algo lindo, era um propósito de criar o Nazareno. E os pensamentos de José estavam pairando ali, porque José, ele não conseguia compreender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas aquilo que Deus, ele me dá, aquilo que Deus, ele te dá é teu e é meu, porque antes mesmo de se concretizar aqui na terra, já se concretizou lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, mas depois de ter pensado nisso, pensado no quê? Em secretamente desfazer aquele casamento, aquela aliança, aquele propósito. Mas Deus é o Deus que enquanto você está pensando secretamente, enquanto está se passando no seu coração e na sua mente, Ele está sabendo. E nós vamos ver aqui que José, ele pensou, ele não falou. E Deus então entrou com a providência, entrou com a resposta, entrou, louvado seja Deus, com aquilo que ele precisava. José precisava saber que Maria estava grávida porque ela foi concebida, aleluia, pelo Espírito Santo. Mas José, ele não compreendia, e muitas das vezes é assim, nós não compreendemos os planos de Deus, nós não compreendemos o porquê, o raciocínio do Senhor. E muitas das vezes, por não entender, nós queremos sair da rota que Deus, ele tem dito que é para mim e você continuar caminhando. Mas Deus vem dizer para mim e para você que embora você pense louvado secretamente, Ele é o Deus que sabe de tudo. E a Bíblia nos diz, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
E a Bíblia vem dizer que José, ele não pensou duas vezes em receber Maria depois que ele recebeu, aleluia, a visita do anjo em sonho. Porque ele sabe o que foi que ele pensou. Ele sabe o que estava se passando na mente dele. E a Bíblia nos diz que Deus então, louvado seja Deus, respondeu de acordo com o que ele estava temendo. Olha só, a Bíblia vem dizer assim: não tema em receber Maria como sua esposa. E ele sabe que era a voz de Deus, porque ele tinha apenas pensado. E muitas das vezes é assim, eu e você temos pensado coisas na presença do Senhor que somente Ele sabe. E é por isso que Deus vem dizer para mim e para você a importância de orar em espírito, a importância de orar em pensamento, em falar com o Senhor de uma forma, louvado seja Deus, que o mundo espiritual ele não ouça. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, e apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse: José, não tema receber Maria como sua esposa. É lindo como Deus ele responde à dúvida. É lindo como Deus ele responde acerca do medo. Se você está com medo em tomar uma decisão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em saber se é verdadeiramente de Deus ou não, eleva o teu pensamento ao trono. A Bíblia diz que José ele pensou secretamente com o seu íntimo. Mas ele era alguém escolhido para viver um propósito. E a Bíblia vem dizer que mediante a ele ser alguém escolhido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que ele era pretendente, mas aí no próximo versículo já vem dizer que ele era marido. E aqui nós entendemos que tudo que Deus ele tem para mim e para você já está confirmado e afirmado. Não tem quem possa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, apagar o decreto que o céu faz ao respeito da minha e da sua vida. E a Bíblia vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o anjo disse: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E muitas das vezes os nossos pensamentos querem nos levar para fora daquilo que Deus ele tem, porque Deus ele tem um projeto. Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um plano. O projeto de Deus era que José, na terra, cuidasse de Jesus. E a Bíblia vem dizer que logo depois, louvado seja Deus, Herodes queria matar o menino. Herodes queria matar, louvado seja Deus, Jesus. E a Bíblia nos diz que o anjo então fala com José de novo e ele sai de determinada região, louvado seja Deus, para outra região. E ali o anjo está sempre orientando: sai daqui e vai para o Egito, sai daqui e vai para Nazaré, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Herodes está intentando matar o menino. E muitas das vezes eu e você não entendemos que nós precisamos não pensar, louvado seja Deus, aleluia, em desistir. José estava querendo desistir daquele casamento, estava querendo desistir do que Deus tinha chamado ele, louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus, por saber do pensamento de José, não permitiu. Não permitiu que ele desistisse. Não permitiu que ele deixasse Maria sozinha. Não permitiu que ele não criasse Jesus. O que Deus estava entregando a José era algo muito lindo para José desistir. Era uma família. Era o Nazareno que vinha aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você que por intermédio da minha e da sua vida Ele quer proteger alguém. Ele quer proteger o menino. Ele quer proteger a menina. Ele quer proteger Maria. Ele quer dar um amparo. Não quer deixar Maria sozinha. E quem está entendendo que Deus está falando, de glória a Deus e aleluia. Porque Deus ele é santo. Deus ele não quer que eu e você viemos a ter um pensamento de desistir, de deixar, aleluia, para trás aquilo que Ele me entregou e te entregou. Deus tinha entregado Maria, louvado seja Deus, com um propósito para que José formasse uma família. E a Bíblia vem dizer que José estava pensando em desistir. Mas a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus enviou um anjo para falar com ele em sonho. E Deus ele sempre vai enviar uma resposta. Deus ele sempre vai enviar um socorro. Deus ele sempre vai falar quando eu e você pensamos, ainda que no oculto. Porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha a mente e também o coração.
Esquadrinhar é louvado seja o nome do Senhor Jesus, destrinchar. Não há o que se passe na minha mente, seja lá onde for, que Deus ele não saiba. Assim também é na sua, não há o que se passe na sua mente, não há o que tenha passado no seu pensamento que o Senhor ele não tenha percebido, que tenha passado despercebido ao olho do ser humano. Quantas das vezes nós pensamos coisas que até depois nós nos esquecemos, não é assim? Mas o Senhor ele não esquece. E por José ter pensado em desistir, a Bíblia diz que Deus então enviou anjo. E a Bíblia nos diz que mediante a toda aquela situação, enquanto louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha alguém pensando em desistir? Tinha 3 magos do outro lado que sabia que o Nazareno estava nascendo. Por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, os profetas deixaram escrito que uma estrela iria surgir no céu, que seria um sinal quando o Nazareno nascesse. E a Bíblia nos diz que então aqueles magos, louvado seja Deus, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E a Bíblia nos diz que quando os magos perguntaram isso, Herodes ficou enfurecido, porque ele pensou que Jesus vinha para tomar o trono terreno. Mas Jesus ele não é roubador, assim como Satanás não, porque ele já tem um trono. Jesus ele deixou o trono, muito pelo contrário, ele não veio roubar o trono de ninguém. Ele deixou o trono dele de glória pela mim e pela sua vida. E a Bíblia nos diz que Herodes ele ficou enfurecido. E nesse enfurecimento, a Bíblia vem dizer: louvado seja Deus. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Por que ele queria, aleluia, saber? E por que ele queria se informar? E é assim: aquele que quer matar um menino, ele fica querendo se informar do que está acontecendo, onde é que a estrela está brilhando, quanto tempo tem que estar brilhando, porque ele quer apagar a estrela. Mas Deus não é Deus que permite a estrela ser apagada, porque a estrela é Ele. Louvado e adorado é o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que Herodes, louvado seja Deus, chamou os magos secretamente. Para ele era secretamente, mas o céu estava vendo tudo. Assim como viu José pensando, louvado seja Deus, o céu também viu o inferno maquinando. E Deus é o Deus que ele sempre vai trazer uma estratégia para aquele que crê. E a Bíblia vem dizer: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. A estrela apareceu no céu porque a estrela estava na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a estrela. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem nos dizer que ele informou-se. E quantas pessoas têm tentado se informar do que tem acontecido, louvado seja Deus, comigo e contigo, porque quer apagar, destruir a estrela. Mas Deus veio dizer para mim e para você que a estrela que ele fez nascer, ninguém vai apagar, porque a glória é dele. A Bíblia nos diz que secretamente o inferno foi secretamente quis se informar. E tem gente que é assim, fica pelas beiradas secretamente tentando saber o que está acontecendo com a sua vida, com a minha vida, para tentar, louvado seja Deus, apagar aquilo que Deus disse que vai brilhar. Mas Deus vem dizer para você que assim como ele, louvado seja Deus, deu as estratégias para José, a Bíblia diz que o que Deus usou foi um sonho para revelar as artimanhas ocultas do adversário. E a Bíblia nos diz: enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. E tem gente querendo saber sobre a menina, tem gente querendo saber sobre o menino que está aí do outro lado, sobre a menina que está aí do outro lado, porque a Bíblia vem dizer que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. E nesse capítulo nós vamos ver o tempo todo a Bíblia chamar Jesus de menino. E eu disse: Deus, por que a Bíblia não relata o Jesus? Por que a Bíblia não relata o Cristo? Porque ele era o menino. Assim como eu e você somos os meninos e as meninas de Deus. E quando se toca na menina dos olhos de Deus, incomoda ao Pai. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, dos magos. A Bíblia nos diz que eles falaram sem querer.
que tinha nascido um príncipe, e Herodes ficou enfurecido. E é assim, né? Louvado seja Deus, o brilho da estrela, que é Jesus, na minha vida e na sua vida, tem incomodado muita gente. Mas Deus vem dizer para mim e para você que assim como o menino não morreu, eu e você também não iremos morrer. A Bíblia nos diz assim: louvado seja Deus, e tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram sua terra por outro caminho. A Bíblia nos diz que os magos, eles foram interrogados acerca da estrela, acerca do menino que tinha nascido, porque na verdade, Herodes não estava querendo presenteá-lo, como diz. Isso aqui é mistério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Herodes não estava querendo fazer as honrarias, não. Herodes estava querendo era matar. Mas o inimigo, ele sempre vem disfarçado, sempre vem sorroteiro, porque essa é a prática do diabo. É enganar, é iludir. E a Bíblia vem dizer que ele disse para os magos: olha só, louvado seja Deus, eu também quero presenteá-lo. Mas na verdade, queria era apagar a estrela. Mas a Bíblia vem dizer que Deus então advertiu em sonho. Olha o sonho aí de novo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que, tendo Jesus advertido os magos, eles voltaram por outro caminho. Eles não deram a informação. E Deus é o Deus que vem dizer para mim e para você que enquanto o inimigo está querendo colher informação da minha e da sua vida, vai ficar confundido. Porque Deus, ele só deixa saber até onde ele quer. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus. Deus permitiu que Herodes soubesse que o rei tinha nascido, porque todos tinham que saber que o rei nasceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matar. E quantos Herodes têm tentado matar os meninos e as meninas de Deus? Mas Deus é o Deus que ele sempre vai avisar. Deus, ele não deixa os seus enganados, Deus não deixa os seus confundidos e Deus não deixa os seus frustrados. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que em sonho, louvado seja Deus, Deus advertiu a José. Nós vamos ver que o plano do adversário era matar o menino, era fazer com que o menino fosse destruído. Mas Deus é o Deus que ele não permite que a destruição sobrevenha na casa daquela família a quem ele escolheu. Deus, ele tinha escolhido José e Deus, ele tinha escolhido Maria para ser a mãe de Jesus aqui na terra. E os pais, louvado seja Deus, eram as pessoas que Deus se responsabilizava. Quando Deus chamou José, José estava pensando em desistir. Mas Deus disse para ele: olha, José, o projeto é meu. Aquilo que eu entreguei é coisa minha. Por que tu está querendo desistir? E Deus vem dizer para mim e para você que aquilo que eu e você pensa, ele sabe. E ele veio me dar uma resposta e te dar uma resposta. Porque muitas das vezes, nós como seres humanos, louvado seja Cristo, pensamos: será que Deus está ouvindo a nossa oração? E eu vim dizer, pelo poder da autoridade do nome santo do Senhor Jesus, que ele está ouvindo sim a tua oração. Ele ouve até o teu pensamento. A Bíblia diz que José apenas pensou em desistir, secretamente. Se foi secretamente, ele não falou com ninguém. Mas o anjo apareceu. E aquilo que era um pensamento negativo, que era um pensamento, louvado seja Deus, de sair da direção que Deus tinha dado, caiu por terra. Que tudo aquilo que eu e você precisamos saber, o céu venha descortinar. Para que você possamos entender que o propósito não é meu, a vida não é minha, as coisas não são minhas, não são tuas, é do Senhor Jesus. E Deus, ele se responsabiliza, porque Herodes estava querendo matar o menino. Tentou procurar saber informações secretamente, por detrás, para tentar matar. Mas todas as vezes que ele pensou em se aproximar, Deus lançava para outro lugar.
E assim eu profetizo que seja comigo e contigo. Que todo Herodes, todo enviado de Satanás, que tentar matar aquilo que Deus te entregou, o projeto, a promessa, aquilo que Deus ele disse que seria seu, vai ficar frustrado, vai ficar confundido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta linda palavra. Soberano Deus e eterno Pai, graça, meu Deus, nós te damos, porque o Senhor é o Deus que fez o teu nome notório e conhecido e continua fazendo de geração em geração. Não há, meu Deus, aleluia, Senhor, povos ou línguas que não tenham escutado, aleluia, falar de ti. Eu creio, meu Deus, aleluia, que o Senhor é o Deus que assim como o Senhor sondou o pensamento, a intenção de José, o Senhor também sonda as nossas. E nós queremos pedir, Deus, que aquilo que não está de acordo com o teu querer, o Senhor nos mostre. Assim como o Senhor mostrou para José. Aquilo, meu Deus, que não está de acordo, Senhor, com as tuas decisões, com os teus planos. A tua palavra vem dizer que o Senhor tinha um plano. Aleluia, o plano do Senhor era entregar a tua preciosidade nas mãos de José. E José, meu Deus, por um momento ele pensou, meu Pai, que aquilo não era para ele. Oh, meu Deus, tira esse pensamento, desconstrói, meu Pai, tudo aquilo que Satanás tentou implantar na nossa mente, para que nós venhamos a pensar que não é para nós, para que nós venhamos a pensar que aquilo, louvado seja Deus, é muito grande. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas nós queremos declarar, meu Pai, que assim como o Senhor foi com José e o livrou, porque ele estava tomando conta daquilo que era seu, Deus, não era dele. Apesar de estar nas mãos dele, não era dele, era do céu. Louvado e adorado é o nome santo do Senhor. Nós queremos também pedir, Deus, e que nós venhamos acreditar, interpretar aquilo que o Senhor está querendo falar. A tua palavra diz que o anjo veio e falou com José e ele obedeceu, pegou Maria e saiu dali. Louvado é o nome santo do Senhor. Ele não ficou, meu Deus, ele não pagou para ver, mas ele obedeceu a tua palavra. A tua palavra nos diz que enquanto, meu Pai, os inimigos estavam querendo saber secretamente do que estava acontecendo, o Senhor estava revelando. Porque o Senhor é Deus que se responsabiliza. E aqui nós queremos, meu Pai, aleluia, te agradecer porque o Senhor tem se responsabilizado pela nossa vida. E ainda, meu Deus, que tem Herodes querendo tentar matar os meninos e as meninas do Senhor. A tua palavra vem nos mostrar, meu Pai, que o Senhor é Deus que dá livramento, que dá escape. O Senhor é Deus que não nos deixa, aleluia, para ser consumido pelo mal. A tua palavra vem dizer, meu Deus, que o Senhor, louvado é o nome santo, deixou os inimigos confundidos. A palavra vem dizer que Herodes, eles pediu para os magos deixar ele informado e ver onde estava o menino e voltar para contar para eles. Mas a tua palavra diz que o Senhor fez com que os magos voltassem por outro caminho e Herodes ficou lá com a cara para cima. E aqui nós queremos declarar e profetizar que Herodes ele vai ficar, louvado seja Deus, não com a cara para cima, mas com a cara na poeira. Louvado é o nome santo do Senhor. E que toda informação que o inferno está querendo saber sobre as nossas vidas caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Porque antes que a informação chegue no inferno, louvado seja Deus, já chegou no céu. Deus ele já sabe a trama do diabo. Deus ele já sabe o que a gente está pensando. Deus ele já sabe que ele precisa enviar anjo. Deus ele já sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele precisa desviar aqueles que contam. Louvado é o nome santo do Senhor. Ainda que seja sem querer, porque tem gente que é assim. Tem gente que é sondado, tem gente que é comprado e não está nem percebendo que tem sido comprado para falar aquilo que não deveria. Porque Herodes está com o pensamento, louvado seja Deus, não de presentear, mas de matar. Mas aqui nós queremos repreender toda a intenção do inferno que vem com a distração do presente. Mas ele vem com, aleluia, com a morte. Nós queremos declarar que já caiu por terra, já foi desfeita toda a cilada, todo o laço, já foi quebrado todo o prato, já foi quebrado toda a lança, todo o arco, todo o dardo, e já caiu por terra todo o gigante em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e fica com essa palavra. Está lá no livro de Mateus, entre o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, e nós vamos ver que Deus ele entregou um projeto para José. E o diabo não pôde matar o projeto, porque o projeto veio do céu. E assim é na minha e na sua vida. Aquilo que Deus entregou para mim e para você, que é um projeto do céu, Satanás não vai tocar a mão. Louvado e adorado é o nome santo do Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça. E lembre-se sempre que Deus também, ele sempre te entrega, louvado seja Cristo, um projeto. Não pense que você é alguém sem projeto. A Bíblia diz que José pensou secretamente. Louvado seja Deus, e Deus, ele viu. Eu louvo a Deus, que Deus te abençoe. Medite nesta palavra e tome posse declarando
que o inferno, ainda que ele tente se informar do que está acontecendo com a tua vida, Deus é o Deus que faz com que ele fique retrocedido pelo poder da glória do Senhor Jesus.